Boa tarde. Me desculpem, gente, porque a agenda hoje começou logo cedo e ela vai até meia-noite. Eu fui em casa e estava sem celular, foi horrível, mas você não tem nada a ver com isso. A gente vai começar. Dar as boas-vindas, estou esperando aqui. Bom, primeiro, né, eu queria, inclusive, o requerimento da sessão. Daqui a pouco eu passo para a vereadora Helena. Agradecer, né, a Helena Holanda por ter vindo secretariar. Numa sexta-feira é bem difícil. Ela vai, inclusive, sair antes, porque ela vai na Master dar uma entrevista e dizer assim que essa demanda, né, falar, inclusive, para as pessoas, a Elosman que está aqui, as pessoas com deficiência, a gente convidou todas as entidades, né? Mas é uma demanda que surge da Unip e do mestrado em Direito, Diego, né? Que inclusive trabalha conosco há muitos anos, um profissional super competente, um ser humano lindo, né? E ele traz essa demanda e ele está lá no mestrado com vocês. Então, eu queria dizer que a primeira coisa que eu vi, quando eu vejo as coisas novas surgindo e atores e atrizes chegando junto no mandato que eu represento, né, eu sempre busco algo muito bom. E acho que o movimento poderia ter absorvido e vai absorver, que é você ter mais um elo, mais uma ponte, um espaço, uma universidade, um espaço de formação que se preocupa com direitos humanos e, no caso aqui bem específico, com direitos humanos da pessoa com deficiência. Então, dizer que é um prazer imenso, né? E eu queria formar a mesa, a gente, toda sessão que faz, sempre é em conjunto com as pessoas, no caso, essa é uma audiência pública, e a gente não constrói sem ser coletivamente. Então, as mesas, as falas, são todas construídas por quem nos traz a demanda, e, nesse caso, quem nos trouxe a demanda foi o Unip, foi o mestrado de Direito. Eu já quero agradecer, a vereadora Helena já está aqui secretariando. Queria convidar a Karine Fonseca, representando a deputada estadual Cida Ramos, para vir para a mesa. Vem-se embora. Queria convidar Eulo Paulo de Moura Jansen, juiz de direito. Seja muito bem-vindo. Minha filha está entrando nessas áreas, viu, de vocês? Eu sou das humanas, do serviço social. Queria convidar Godoy. Godoy chegou? Não, né? Flávia de Paiva, professora do mestrado em Direito do Centro Universitário de João Pessoa. Elosman, né, para vir para cá, representando a Associação de Pessoa com Deficiência. Essa casa, infelizmente, ela não é adaptada, né, Helena? Por mais esforço que seja feito, ia ser feita uma reforma. Queria convidar a Renata Vilarim. Ela é autora do livro Direito em Educação Inclusiva para Criança com Aspecto Autista. Ok? É essa mesa que foi pactuada com vocês? Bom, e agora eu queria convidar a vereadora Helena para fazer a leitura do expediente de mesa. Som aqui. Oi. Protocolo de requerimento 9 de 12 de 2019, 0018. Autora, presidenta Sandra Marrocos. Requerimento número 08, 2019. Senhor presidente. Tá. Requerimento 40.928, 2019. Senhora presidente, senhores vereadores ou senhoras vereadoras, a presidente da Comissão da Cidadania, Direitos Humanos e Defesa do Consumidor, que subscreve, observados os dispositivos regimentais e após deliberação do plenário, requer de vossa constar nas atas desta casa audiência pública que ocorrerá a partir das 15 horas do dia 13 de dezembro, no plenário desta casa legislativa, para tratar de temas que versam sobre o exercício de direitos fundamentais relativos à pessoa com deficiência, conforme solicitação em anexo do mestrado em Direito do Centro Universitário de João Pessoa, Unip, por meio do seu grupo de pesquisa
Estado, Sociedade Civil e Desenvolvimento Sustentável. Desculpa, porque... Obrigada, vereador. Não, fique tranquila. Não está apagado. Eu agora vou convidar a vereadora Helena, enquanto justifico a audiência, certo? Para assumir a presidência da mesa. Bom, gente, eu vou tentar ser super breve, né? Sempre que fazem algo para mim, que eu tenho que ler, né? Eu tenho uma certa dificuldade de fazer isso, mas vou tentar fazer as duas coisas, né? Tentar dialogar e também fazer a leitura do material, dizer que é uma honra de verdade, sabe? E principalmente perceber, né, que tem sujeitos que somam conosco nessa luta. Eu estou presidenta da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal, a vereadora Helena é integrante da comissão. A gente, inclusive, tem reunião na próxima segunda-feira, reunião ordinária. Então, e esse momento, sabe? Esse momento que a gente vivencia hoje no nosso país, né? A todo momento você tem ataques muito fortes a direitos historicamente adquiridos, né? Porque vocês que são da academia, que são do direito, né, que estão lá dialogando com esse espaço, tem que se aperceber e somar, como vocês se propõem, a questão da luta pela defesa e pela garantia dos direitos. Para você incluir, até ano passado, por exemplo, o autismo ele não era considerado deficiência e, consequentemente, não tinha nenhum marco legal regulatório para ser incluído dentro da política pública direcionada para a pessoa com deficiência. Então, você... de fato, é algo que é luta. A pessoa para estar, a pessoa com deficiência, para ter direito ao BPC, que minha avaliação, não sei se é de vocês, mas esse incompetente e esse inconsequente que assume a presidência da República, que não tem nenhum projeto de nação, você não vê nada concreto sendo colocado há um ano de gestão, muito pelo contrário, você vê isso que eu coloquei agora, direitos historicamente adquiridos, através de lutas sendo retirados, e aí você tem uma reforma previdenciária que ela desrespeita completamente alguns requisitos. Eu sou assistente social de formação. Enquanto profissional, eu sei, nós sabemos, né, inclusive, da importância de uma reforma previdenciária. Óbvio que é necessária. A gente nunca disse que não era. A configuração no mundo do trabalho, ela muda, e hoje ela muda muito mais, né? Você tem o trabalho formal, que é, de fato, quem regulamentava, no caso, a solidariedade de gerações na questão da aposentadoria, você vê ele completamente desestruturado. Então, é óbvio que a gente precisa olhar para esse novo trabalhador, para essa nova trabalhadora e garantir direitos, mas não da forma que foi colocada. Primeiro, você coloca uma reforma previdenciária que desrespeita completamente as questões regionais. Você não pode pegar um trabalhador, eu queria a mesa, por favor, um trabalhador rural do Nordeste do país e comparar com um trabalhador do Sul-Sudeste. Eu não estou desqualificando o trabalho. Eu estou dizendo que as condições de trabalho não são as mesmas. O trabalhador do Norte e do Nordeste é muito diferente do Sul. Então, isso não foi olhado, não foi observado. Você tem a questão que desrespeita completamente, e aí eu sou feminista, eu sou militante, tá com a Helena, eu sou militante de um segmento específico. Qual é a nossa coisa mais radical? Primeiro, nós não somos o contrário do machismo, porque em nenhum momento nós desejamos a supremacia de um gênero pelo outro. A gente trabalha com a equidade, que nada mais é pegar poder de quem tem mais, botar em quem tem menos para gerar a igualdade. E nas relações historicamente adquiridas dentro da sociedade patriarcal, os direitos não foram, as oportunidades não foram colocadas de forma igual para a mulher. Então, era indiscutível você não discutir a questão de gênero dentro da reforma da Previdência. Como é que você nega, primeiro, a tripla jornada, que a gente tem muito,
nem o socialismo conseguiu, infelizmente, fazer com que o trabalho doméstico ele fosse de fato absorvido pelos dois gêneros como algo que faz parte do seu ser. Quando você decide vivenciar uma experiência de casamento, de união, ter filhos, filhas, e nega uma outra coisa, doutor Euler, quando nega o trabalho reprodutivo. Só nós mulheres engravidamos, só nós mulheres passamos 9 meses com a nossa mobilidade reduzida, ou seja, essa reforma não olhou para isso. E aí ela quis atacar fortemente o BPC, que é benefício de prestação continuada, direcionado para as pessoas com deficiência e direcionado para as pessoas em situação de pobreza que se aposentam. Não consegue. Esse incompetente não consegue fazer isso na reforma por conta de pressão. Ele lançou uma medida 905, medida provisória. Linda, o nome lindo, né? Acordo Verde e Amarelo, dizendo que vai gerar empregos para a juventude. E faz absurdos. Primeiro, você tira... Eu fui para um evento do partido, lá do PSB, que eu sou filiada. A gente fez uma autorreforma, né, uma autorreflexão. Começou justamente para estar se configurando enquanto partido dentro do momento conjuntural do mundo, da América Latina e do Brasil. E aí a gente pegou experiências socialistas, ou então do campo democrático e popular. A gente tinha a América Latina toda e tínhamos 2 experiências da Europa, que era Portugal e Espanha. E em Portugal, o que é que colocaram lá, Ricardo? Não tem tributação para quem ganha até um salário mínimo. E na medida provisória 905, o Bolsonaro tributa o seguro-desemprego. Mas para ir fechando a minha fala, eu vou encerrar, nem vou ler, porque eu acho que hoje é o momento de ouvir vocês. Esse é um momento de aprendizado coletivo e eu quero ficar muito mais sabida. E tenho certeza que com a fala da mesa, a fala dos e das estudantes que vão se colocar aqui, a gente vai ter a apropriação de muito mais ferramenta para as nossas falas futuras. Mas fechando essa minha fala, você pega a questão do BPC e desconstrói completamente lá na questão da medida. Aí o que é que acontece? Se percebe, olha como é maldoso, olha como é terrível. Ele deslegitima algumas categorias, né? Tirando primeiro a questão do registro para comunicação, para jornalista. E aí eu sou assistente social. O único profissional presencial do INSS somos nós. Tirou. E aí, o que é que acontece? Só para vocês refletirem nessa temática para eu ir fechando. Você tem o assistente social, que é um trabalhador fragilizado dentro dessa configuração do mundo do trabalho. Ele é tirado do INSS e é ele que recebe presencialmente as pessoas com deficiência. Já dentro de um processo de exclusão e de seleção terrível. Acarretando com isso, inclusive, os grandes escritórios de advocacia entrando por uma vertente que deveria ser feita por nós. E aí ele disse, não, esse povo vai se unir, é um movimento organizado e vai se unir com as agentes sociais. Lança um absurdo, tirando inclusive a questão das empresas serem obrigadas a ter pessoas com deficiências dentro do seu quadro, colocando que vai fazer o repasse, né? Vai fazer a junção e vai fazer o repasse para o governo federal, mas não é isso, não é benefício que a pessoa com deficiência quer. Ela quer o benefício enquanto direito, porque precisa ter, mas ela precisa vivenciar o seu território, ela precisa estudar, ela precisa trabalhar, e se não tem igualdade, se não tem justiça social, a política pública de inserção da obrigatoriedade da empresa contratar um percentual de pessoa com deficiência é para gerar equidade, é para gerar justiça social e é para gerar inserção das pessoas com deficiência dentro do mercado de trabalho. Então, eu vou encerrar a minha fala, não vou fazer a leitura, porque ia ficar cansativo e eu ia estar falando coisas que vocês já sabem, já estudam, dizendo que é uma grande honra agradecer a esse menino sério. Diego é um dos profissionais mais sérios, mais competentes que eu já tive a honra de trabalhar e de vivenciar. Diego trabalhou comigo no primeiro mandato de vereadora. Diego trabalhou comigo na Fundac, quando eu estive à presidência. Diego nos assessora de forma pontual aqui no gabinete. E onde eu estiver,
dentro do campo da política, né? De forma, seja parlamento, seja executivo. Eu desejo muito que esse querido companheiro esteja conosco. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. É uma honra para mim. E vamos embora. Então, eu agora vou começar a fala pelas mesas. A gente pactuou aqui na organização que vocês fizeram, que teria a fala da mesa e que depois a gente abriria para... Registra alguns. Presença. Glauber Lucena, coordenador do programa de mestrado do UNIP. Ricardo Cérvulo Fonseca da Costa, mestrando em Direito, UNIP. Francisco Freire, mestrando em Direito, meu ex-aluno. Marcela Oliveira, mestrado em Direito, UNIP. Fábio Rosta, mestrado em Direito. Laura Lúcia Mendes de Almeida, mestrada em Direito. Flávia de Paiva, professora do mestrado do UNIP. Doutor Antônio Toscano. Que é isso aqui, meu? Você escreveu? Secretário, é? Coordenador do UNIP. Doutor Euler Jansei, juiz de Bahia. Elosmã de Oliveira, Conselho Estadual de Direito das Pessoas com Deficiência. Gustavo Camacho, convidado. Doutora Renata Vilarim, professora mestra em Direito. Não, o nome é Iro Autista, né? É Losmã, não? Não, aqui. Iro Autista. Expecta... Cadê, amor? Menina. Esse é o do livro. É o nome do livro, tá, querida? Regina Célia Carneiro Gomes, representante da deputada Cida Ramos. Karina Fonseca, deputada Cida Ramos. Diego Cadelha, mestrado de Direito do UNIP. Maria Vanderlei, convidada. Magno Henrique, convidado. Bom, eu agora queria convidar... Leandro dos Santos. Desculpa, vereadora. Queria convidar a Karine Fonseca, representante da deputada Cida. Vamos pactuar 5 minutos, mas a gente tem tolerância. Pode ser assim? Pactuamos? Coloque o tempo, por favor. Eu e Karine, a gente vai fazer mestrado juntas. Passei de novo. Em serviço social no UFPB. Colegas, né? Coleguinhas, a gente vai ser. Já companheiras de luta e agora colegas. Meu boa tarde para todos e todas presentes. Primeiro, eu trago a recomendação da deputada Cida, né, que infelizmente não pode estar presente devido a uma outra agenda, mas também não poderia deixar de estar representada aqui nesse momento, tendo em vista que uma das grandes bandeiras de luta dela, que também é uma pessoa com deficiência, é a causa da pessoa com deficiência, né? E eu fico até meio sem jeito de estar aqui falando com vocês, tendo em vista essa mesa, né? Losmã, um companheiro querido, com quem eu muito tenho aprendido. E quero cumprimentar também a mesa na pessoa da vereadora querida, que eu já admiro há muito tempo. E agora vou ter essa honra de estarmos juntas ali na academia, né? Bom, gente, eu nem vou me estender, nem vou usar os 5 minutos. Eu só quero dizer que o mandato da deputada Cida está à disposição, também desta casa. Losmã, como representante da FUNAR e do Conselho, tem acompanhado conosco e a gente tem buscado fazer esse diálogo juntamente com o segmento. E eu acho muito interessante esse momento aqui ter sido provocado pela academia, né, pelo mestrado, enfim, porque quando eu fiz a entrevista esses dias do mestrado, uma das perguntas era assim: e por que você eu terminei em 2008, né, a graduação em serviço social, e me falaram assim: e por que você quer voltar para a academia? Aí eu falei assim: porque a gente sai da academia cheia de vontade de praticar e tudo aquilo, e chega um momento que a gente sente a necessidade de alimentar a teoria, porque é necessário que as duas coisas andem em conjunto, né? Então, isso tem sido enriquecedor
trabalhar junto a esse segmento. Eu caí meio de paraquedas na assessoria da Comissão de Pessoa com Deficiência, que a deputada Cida é presidenta lá na Assembleia. E, enfim, são N projetos já, que depois vocês podem estar acessando as redes sociais e vendo quais projetos para a pessoa com deficiência já foram aprovados e já estão sendo em prática. Inclusive, eu quero só deixar, para encerrar, quero deixar aqui um convite. Dos projetos que virou lei da deputada Cida chama o Cine Banguê Acessível, que uma vez por mês acontece no Espaço Cultural, onde as pessoas com deficiência, inclusive para a pessoa com deficiência auditiva e visual, têm acesso a uma sessão de cinema gratuita. E esse dia 17 vai ser a segunda sessão, então sintam-se todos convidados. É interessantíssimo a gente participar, né? Até para entender e para poder propor e para poder contribuir com esse segmento. Então, eu deixo aqui o abraço da professora, que hoje é deputada, mas para a gente vai ser eterna professora. E um abraço a todos e muito obrigada pelo espaço. Obrigada. Eu agora, antes de chamar a próxima pessoa que vai usar, né, que no caso é a vereadora Helena Holanda, olhe só, a pauta da pessoa com deficiência, ela perpassa todos os mandatos, óbvio, né? E assim tem que ser. Só que com a chegada de Helena nessa casa, e aí eu me sinto bastante privilegiada por a vida estar me propiciando conviver com essa mulher íntegra, bacana, comprometida. Tem duas pautas que viraram cotidiano. Primeiro é a pessoa idosa, né? Que a Helena é uma mulher idosa. Então, somos mulheres nas nossas gerações, né, Helena? Então, eu sou uma consequência da Helena Holanda e espero que muitas outras sejam consequência da minha atitude política. E Helena traz para essa casa, para o debate cotidiano, a história da pessoa com deficiência. Isso é muito bom. Então, eu queria fazer esse registro antes da senhora falar, viu? Oi. Pode Obrigada. 5 minutos para a Helena aí, por favor. Obrigada, Sandra. Boa tarde a todos que aqui estão na tribuna e também em casa, pela TV e por todos os meios de comunicação que nos levam. É um prazer poder estar aqui nesta tarde, mais uma vez, podendo discutir sobre um assunto magnífico, que é o que eu adoro, sobre os direitos fundamentais da pessoa com deficiência. Eu sempre inicio a minha fala falando, seria fundamental se nós pudéssemos cumprir as leis, primeiramente. Que leis tem muitas diversificadas, né, Elosmã? Só que elas não são cumpridas. O meu dia a dia na briga pelo direito da fila, do preferencial, o direito de acessibilidade à pessoa com deficiência aos órgãos federais, estaduais, municipais, igrejas, por aí vai. Se nós formos olhar, não há acessibilidade em lugar nenhum, a começar desta casa. Na própria casa, por isso que o prefeito, quando eu comecei o meu mandato, eu pedi que antes de entregar os apartamentos, eu pudesse acompanhar a construção. Por isso que os apartamentos têm acessibilidade. Um dos meus primeiros projetos foi que todos os primeiros andares e térreo fossem para pessoa com deficiência e idosos, para que eles não sofressem a falta de acessibilidade. Então, eles têm os banheiros adaptados, as portas, pelo menos a base para ele adentrar na sua residência. E dizer a vocês que é de grande alegria se nós conseguirmos, junto com vocês aqui já, ao poder maior, que é a justiça, promotores, advogados, conseguirmos, pelo menos, o direito de fiscalizar, que é o nosso maior problema, é a fiscalização. Vocês me diriam, e o Ministério Público? Força de vontade eles têm, só tem poucas pessoas para fiscalizar. Se vocês aqui, eu saísse com vocês aqui nesse centro do comércio, bem pertinho aqui, encontraremos veículos e veículos e veículos nas rampas da pessoa com deficiência. Atrevidamente colocada, desrespeitadamente colocada. Vamos ao supermercado, a outros lugares, instalando lá carros e mais carros sem vaga para a pessoa com deficiência. E quando a gente tem a oportunidade de ver a pessoa colocando, ele olha para mim e diz, quem é a senhora? O que é que a senhora faz? Deficiente não vem para shopping? Já ouvi muito isso. Eu digo, se ele não vem, o direito é dele. Deixa essa porcaria dessa vaga aí aberta o tempo inteiro.
Porque no dia que você ficar deficiente, aí você vai querer que as pessoas se respeitem. Isso é o mínimo que eu estou falando. O direito ao transporte público, que é a base, é a necessidade maior das pessoas com deficiência. Motorista com respeito, que não deixa eles nem epitácio, diariamente passa pelo outro lado. Eles moram na Zé Américo, chegam numa instituição, 2 horas depois, porque os ônibus não param. Eu digo, não fique mais com a carteira na mão, esconda, dê a mão. Mas e a pessoa com deficiência visual? Aqui está meu projeto para ser executado. Piso tátil e placas em braille. Para o deficiente visual saber que hora, para onde vai, para onde não vai. Sinais sonoros. Estou nessa casa aqui há 3 anos, projeto tenho muitos. Só precisam que sejam cumpridos. Cumpridos para que possamos melhorar. Epitar as pessoas, estou me pedindo acessibilidade, o prefeito comunicou que vai fazer. 15 ruas do centro, para que essas pessoas possam voltar a circular no centro da cidade. São muitos orelhões, sem nenhuma utilização pelos jarros, na frente dos grandes edifícios. Estamos conseguindo, Elosman, retirar esses jarros. As pessoas cercam a frente de sua residência para dizer que é dele, do fundo ao começo. E a pessoa com deficiência não tem por onde circular. Sem contar as escolas, as universidades, a falta de intérpretes, materiais em braille. Se eu fosse falar para vocês, iríamos passar aqui 1 ano falando. Então, os direitos das pessoas com deficiência, eles existem em muitos papéis, em muitos livros grossos, e muitas bocas de pessoas que se aproveitam para se sobressair em cima das pessoas com deficiência. Eu acho que a gente tem que saber a realidade para poder falar, para poder escrever, para poder lançar obras. A gente tem que ir lá na realidade da pessoa com deficiência. É muito fácil falar em falta de acessibilidade se você nunca saiu com um cadeirante pela rua, por uma pessoa paraplégica, tetraplégica, com um cego, onde 90% da população não sabe conduzir uma cadeira de roda, nem tampouco um deficiente visual. Muitas das vezes, as pessoas vão atravessar, está ela empurrando o deficiente visual. Vou concluir. 2 minutos para a senhora concluir. Pega o deficiente visual pelo cotovelo e empurra para ele atravessar a rua, onde é o deficiente que está levando a pessoa. Então, quero dizer a vocês que é muito difícil. São 47 anos que eu luto, eu brigo todos os dias. Discuto todos os dias. Peço todos os dias nessa tribuna. Respeitem a pessoa com deficiência. O mínimo é o respeito. O respeito é a base de tudo. Pelo menos o respeito. Já que estamos aqui hoje com juízes, com pessoas da área de direito, vamos tentar endireitar isso aí. Vamos tentar ajudar as instituições, as associações, os conselhos a endireitar isso que nunca foi direito. Certo? Muito obrigado e uma boa tarde. Obrigada, vereadora. Agora é Euly Paulo de Moura Jance, ele é juiz de direito. O senhor pode falar da mesa ou, se preferir, lá da tribuna. Abra aqui o microfone, por gentileza. Já está. Já está? 5 minutos, bota tempo. Boa tarde a todos. Boa tarde à vereadora Sandra, Deus abençoe. A colega Flávia, que já estávamos aqui quase de BFFs, como se diz hoje em dia, não é isso? A plateia, da qual eu não posso deixar de cumprimentá-los em nome de meu amigo antigo Ricardo Cérvulo, né, grande, conhecido baluarte da nossa cultura jurídica paraibana. Muito obrigado, Ricardo, por tudo que você tem contribuído, tá certo? E inclusive representando a Academia Paraibana de Letras Jurídicas aqui, não é isso? Para deixar claro. Mas a questão do portador de deficiências, ela, sem dúvida, ela é merecedora cada vez mais de atenção. Eu discordo de muitos amigos que eu tenho que digam, rapaz, se a gente conversar demais sobre esse assunto, eles dizem, né? A gente está tratando exatamente como divergente. Não, mas a gente tem que conversar sobre esse assunto. É como conversar sobre racismo, como conversar sobre qualquer deturpação. E a gente
ter que conversar cada vez mais em busca dessa igualdade. Nós temos batalhas que devem ser vencidas dia a dia. Vocês não sabem, mas talvez 24, 25 anos atrás, foi a partir do direito, a partir da busca no judiciário, que conseguiu-se muitos e muitos, cada vez mais, ônibus eficientes. Através de medidas, através de multas dadas pelo judiciário. O judiciário é um grande parceiro, não poderia deixar de ser, na busca pela efetivação dos direitos. Claro que nós encontramos, como disseram as nobres vereadoras que falaram anteriormente, nós temos um problema grande no nosso país, né? As leis, a Constituição, parece que ela foi feita para ser cumprida e não cumprida. Esse daí é um grande problema. Nós, muitas vezes, esquecemos e perdemos o foco. Muitas vezes, palavras simples. A própria lei, o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, eu encontro problemas com ele na minha atividade de juiz de direito de família. Por quê? Porque ele, às vezes, até mesmo equiparar os portadores de deficiência é errado. Ela equipara e esquece de certas coisas. Por exemplo, só para dar um exemplo, eu lido muito com interdições. Interdições, eu tenho pessoas, né, que são portadoras de paralisia cerebral, que são amentais, que têm retardo mental grave, tá certo? Que sequer conhecem sua mãe, né, sem falar nos acometidos de Alzheimer, talvez em grau 3, em grau 4, que são interditados exatamente por não ter essa percepção, né, essa capacidade de autodeterminação, de aprender, de ter uma apreensão correta do meio e externar-se e agir de acordo com essa percepção. Mas aí chega o Estatuto e diz: a curatela não interfere no direito de votar. Meu Deus! Isso complica um pouco a vida de quem? A minha mesmo, porque atualmente também estou como juiz eleitoral. Viu? Brincadeira. Mas, se não tiver tirada, não é Euler Jansen, eu gosto de dizer. Eu sou essa pessoa, seja dando aula, seja conversando, entrevistado, né, Ricardo? Seja, até mesmo em audiência, os advogados sabem que é uma audiência leve, tá certo? Com tons de seriedade, obviamente, mas também é uma audiência de quem quer zelar pelo direito de todos eles. Então, eu me considero amigo deles, mesmo que, às vezes, tem alguém que não queira que eu seja amigo deles, né? Assim, eventualmente, quem não quer ver aquele direito sendo atingido. Mas, basicamente, aí, só para trazer esse exemplo. Então, nós temos um próprio estatuto que deveria ser a obra-prima, que, infelizmente, ainda está em manufatura. Mas momentos como esse, momentos de diálogo, servem para o aprimoramento. Por consciência, que, graças a Deus, aprendi desde cedo, certo? Por convicções religiosas, eu literalmente... Concluindo, eu literalmente acredito que o ser humano, que tudo está em evolução. E essa evolução nós conseguimos através do diálogo. Então, nesse momento, eu louvo estar aqui, num momento que nós podemos dialogar sobre tema tão importante. Agradeço a oportunidade. Antes de chamar a próxima pessoa, queria pedir desculpas e fazer uma correção aqui na mesa. Queria convidar o querido companheiro Ricardo Sévolo, integrante da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, né? Venha para cá. Eu tive a oportunidade de conhecer no debate que teve a academia, através de Ricardo, um companheiro nosso que também trabalha lá no Bezerra, assim... Bezerra, assim, Ricardo Bezerra, um companheiro, e, de fato, teve algo que a gente dialogou e eu queria resgatar aqui na minha memória,
Graças a Deus eu sou boa de memória, eu só não sei se vai sair como. Mas eu lembro, Ricévolo, que nesse debate que a gente teve, nacionalmente tem instituído, acho que o dia da Academia de Letras Jurídicas, é algo assim. E eu me comprometi, agora foi um comprometimento coletivo, quero reafirmar esse comprometimento por parte do mandato, que você leve, a gente precisa das ferramentas, da gente fazer um projeto de lei instituindo também na cidade de João Pessoa esse momento, até mesmo para a gente estar dando visibilidade. Ok? Está reafirmado o compromisso. Diga, Ricardo, que eu não esqueci. Estou esperando que venha de lá para cá. Flávia Paiva, ela é professora do mestrado do Centro de Educação do Unip. Eu saúdo a essa distinta mesa na pessoa da vereadora Sandra Marrocos, que prontamente atendeu o nosso pedido, né, do mestrado, e do Unip como um todo. Na verdade, o Unip, como instituição de ensino superior, ela se preocupa muito com essa questão da acessibilidade. Eu acho que é uma das instituições do estado da Paraíba mais acessível à pessoa com deficiência. E me foi incumbida a missão de ministrar a disciplina de tutela constitucional da igualdade, e os meus alunos estão aqui, e eu entendo, vereadora Sandra Marrocos, que a academia ela tem que sair para a sociedade, ela tem que contribuir. Eu sou professora, sou advogada e sou mãe de uma criança com deficiência. Meu filho tem autismo, então, além de discutir essas temáticas no âmbito da academia, eu vivencio os problemas que a pessoa com deficiência enfrenta, que nós, mães de crianças com deficiência, enfrentamos. E aí nós sentimos a necessidade de dialogar com a sociedade civil, de dialogar com o Poder Judiciário, de dialogar com o Poder Legislativo, porque, como o meu colega doutor Eulen Jansen colocou aqui, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, chamado também de Lei Brasileira de Inclusão, ainda é uma norma muito bonita, mas que, apesar de já ter 2 anos, a efetividade dessa norma ela é muito reduzida, porque as pessoas ainda não entenderam que a deficiência não é algo inerente à pessoa, que a deficiência é uma barreira que ela tem que ser superada e suplantada pela sociedade. Não são os deficientes que têm que se adequar à sociedade, mas a sociedade que tem que se adequar aos deficientes. E aí, nesse percurso, nós verificamos várias impossibilidades. Impossibilidades processuais, como essa questão da tutela e da curatela, impossibilidades eleitorais, impossibilidades do ponto de vista de acessibilidade ao turismo e várias outras impossibilidades. E, nessa perspectiva, sentimos a necessidade de dialogar com a sociedade civil, tanto o curso de mestrado quanto o curso de Direito do Unip, que, como eu disse, reitero, é uma instituição preocupadíssima com essa questão da acessibilidade. Temos núcleos na nossa instituição, inclusive na instituição como um todo, que visam a essa perspectiva de se adequar metodologicamente às pessoas com deficiência, tanto deficiência física quanto deficiência intelectiva. Então, nessa conjuntura, nós, como academia, como juristas, como professores, como alunos, como mestrandos, a gente não pode deixar de discutir com a sociedade os levantamentos, os números, os dados e os problemas que nós percebemos na academia. Nós entendemos, nós do Unip, do mestrado e da instituição como um todo, entendemos que essa é uma obrigação institucional, tanto da pós-graduação estrito sensu, quanto da graduação. É nossa missão, justamente, primar para que a Lei Brasileira de Inclusão e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ela efetivamente seja cumprida e garanta que essas pessoas elas sejam incluídas. Eu conversava com a Elosmar aqui antes de começar a audiência pública, e a gente tem que suplantar esse paradigma, superar esse paradigma de assistencialismo. As pessoas com deficiência, elas não precisam de assistencialismo estatal. Elas precisam que a sociedade entenda que é necessário cumprir a Lei Brasileira de Inclusão para que essas pessoas tenham acesso à igualdade de oportunidades e possam exercer seus direitos de maneira plena. Então, nessa perspectiva, eu agradeço a essa casa, agradeço à vereadora Sandra Marrocos, que nos recebeu e nos permite colocar essa questão publicamente, porque essa é a nossa finalidade. Bacana. E, assim, a gente, além de ter o canal da TV, né? Pedir o número, eu sempre esqueço os meninos para a gente dizer que está transmitindo, inclusive é canal aberto, né, agora. A NET é 23 e o aberto, a gente também está transmitindo toda essa audiência através da nossa página no Facebook, né, que é Sandra Marrocos, está ali.
Vocês podem ver depois e quem quiser acompanhar o nosso trabalho, Marrocos Sandra no Instagram e Sandra Marrocos página e Face pessoal. E antes de chamar a próxima pessoa, as coisas vão chegando e a gente vai aproveitar que você está aqui e dizer que o mandato, a Câmara está aberto, de Helena também, para a gente estar, de fato, Flávia, Flávia, fazendo isso que você traz na sua fala, que é justamente tirar a academia de dentro dos muros e vir para a sociedade, e tirar a sociedade dos territórios e colocar dentro da academia, porque o ensino é ensino, pesquisa e extensão, né? E a cidade de João Pessoa vivencia 2 momentos tão bem silenciosos. Eles deviam estar mais barulhentos, né? Mesmo porque exige barulho. Um é a revisão do plano diretor da cidade. A gente está passando por uma revisão e a gente tem que estar... a gente tem que estar bem atentas, sabe? Bem atentos. Por quê? Porque o plano diretor da cidade de João Pessoa é um dos mais bacanas do país. Então, o nosso olhar é para que não se tenha retrocesso, né? Então, a gente tem que ficar atento. Quando chegar, a assessoria deve estar passando uma lista de presença aí com vocês, ficar com contato de todo mundo. Se não tiver, passem, para a gente comunicar quando for acontecer o debate aqui na Câmara. E um outro é a questão do plano de mobilidade urbana. Vocês lembram que o prefeito saiu fazendo ciclovia em todo canto? De todo jeito, na minha avaliação, sem nenhum estudo. Por quê? Porque um dos pré-requisitos é justamente esse, para que venha o recurso e tal. Então, a gente, pela primeira vez, a cidade de João Pessoa vivencia a construção do plano de mobilidade urbana. Então, as pessoas que dialogam com a pessoa com deficiência, a gente precisa estar muito atento. Lógico que com a cidade como um todo, óbvio, né? Porque a questão das calçadas, por exemplo, a calçada não é uma prerrogativa do poder público, fazê-las e cuidá-las, é de quem for dono do imóvel. Só que a gente pode regulamentar o formato, regulamentar como é que ela vai ser, e o momento de fazer isso é na discussão do plano diretor e é na discussão do plano de mobilidade urbana. Eu estou bem atenta a isso, mas também chamar a atenção para mais gente ficar. Queria convidar a Renata Vilarim. Ela é autora do livro Direito de Educação Inclusiva para Criança com Aspecto Autista. Bem-vinda. Autista. Bem, pessoal, sim. Boa tarde. Eu queria cumprimentar também a mesa, em nome da vereadora Sandra Marrocos. Também agradecer o convite à professora Flávia Paiva para estar aqui presente hoje. Estou muito feliz de poder participar dessa audiência, até porque eu fui aluna do mestrado do UNIP, certo? E acabei optando em fazer minha pesquisa de mestrado na questão do direito à educação inclusiva para criança com espectro autista, né? Sou mãe de uma criança também com autismo, de 6 anos, e isso foi uma coisa que me impulsionou muito a fazer essa questão da pesquisa, certo? O conceito de pessoa com deficiência ele está muito em evolução, né? Apesar da consolidação do modelo social, passando pelo modelo da prescindência, o modelo médico reabilitador, que dizia que a pessoa era portadora de deficiência. Hoje essa nomenclatura não é mais usada. Pessoa com deficiência, que foi adotada pela Convenção da ONU, né? Nós tivemos um avanço legislativo muito importante, né? Com a própria Lei Brasileira de Inclusão, a Convenção da ONU, e fazendo um recorte dentro da pessoa com espectro autista, né, que é a lei Perenice-Piana de 2012, né? Ele, no artigo 2º, diz que é considerada a pessoa com espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência também. Ela teve uma grande repercussão porque muitos familiares não queriam que fosse considerado também pessoa com deficiência, né? E fazendo um pequeno recorte na questão da educação dessas pessoas com deficiência dentro da escola regular, né? Nós tivemos que a Declaração de Salamanca, de 2009, ela diz que essas pessoas com deficiência elas têm direito de estudar em salas de ensino regular, né? Então, desde aquela época, né, foi uma repercussão de âmbito internacional. Nós temos aqui, eu acompanho de perto a questão dessas crianças que são, muitas vezes, negadas sua matrícula em escola regular, certo?
elas estão sendo muito... Nós estamos vendo a questão da grande evolução no que tange a fazer com que essas crianças permaneçam em escola regular, né? Porque, no caso, a questão de você conviver com o que é diferente também tem muita evolução, né? Porque aí, no caso, ganha a criança típica com a criança também atípica, como é a nomenclatura. Então, nós tivemos muita evolução nesse sentido, a luta continua, certo? Mas ainda a gente tem muito ainda o que evoluir e trabalhar nesse sentido, certo? Bem, eu só queria agradecer e muito obrigada. Obrigada, Renata. Agora eu queria convidar Elosmar de Oliveira. Ele é do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência e é trabalhador também da FUNAD. Abra o microfone, por favor. Abriu? Boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação, vereadora Sandra Marrocos, a gente está aqui hoje com a academia, o UNIP, o curso de mestrado do UNIP, discutindo a temática da pessoa com deficiência, né? A pessoa com deficiência que no nosso estado, hoje, de acordo com o censo 2010 do IBGE, a Paraíba é o segundo estado do Brasil com o maior número de pessoas com deficiência, são mais de 1 milhão de paraibanos. A nossa capital, João Pessoa, são cerca de 180 mil pessoas com algum tipo de deficiência, né? Que, na maioria dos seus direitos, tem suas garantias negadas, né? Como já se frisou bem aqui nessa mesa hoje, legislação nós temos. Temos uma Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que está fazendo 10 anos de promulgação, né? Temos a Lei Brasileira de Inclusão de 2015, que, infelizmente, poucos artigos foram regulamentados. E isso, no dia a dia do segmento, isso nos faz refletir diariamente qual a importância da regulamentação dessa legislação para que, efetivamente, nós tenhamos políticas públicas inclusivas. Infelizmente, no contexto federal, no contexto estadual e no contexto municipal, são poucos os artigos desta legislação que se tornaram políticas públicas, né? Temos problemas sérios, enfatizando a questão da mobilidade urbana, né? A questão da acessibilidade, né? Temos os nossos direitos de ir e vir negados em grande potencial. Temos um transporte público que diariamente a gente recebe denúncias no Conselho Estadual de problemas nos transportes públicos no município de João Pessoa. Recebemos diariamente denúncias de negligência no direito à educação, nas dificuldades de problemas na área de saúde, onde, em sua grande maioria, o acesso à saúde da pessoa com deficiência é negado. Mas, de outra forma, a gente espera, né, atores como vocês, alunos do mestrado de Direito do UNIP, que são formadores de opinião, levem nossa causa, levem as discussões à nossa causa na academia. Eu tive o prazer de fazer especialização em mestrado também nessa área de acessibilidade à informação, e a gente sabe que são poucas as instituições de ensino superior que estudam a questão da pessoa com deficiência. E, dialogando com a professora Flávia, a gente sabe das nuances na área do direito, o direito à tutela, que faz com que dificulta o acesso à justiça a esse segmento da sociedade. Mas, por outro lado, a gente valoriza, vereadora Sandra Marrocos e vereadora Helena Holanda, a discussão sobre essa temática da pessoa com deficiência. A gente espera que essa casa ela produza mais legislações, fiscalizem, monitorem a questão das políticas públicas no município de João Pessoa, né? Tem um lema que a gente dialoga muito sobre o segmento da pessoa com deficiência, que é o lema "Nada sobre nós sem nós", né?
Nós queremos participar da vida política do país, nós queremos discutir políticas públicas no poder legislativo estadual, municipal e federal, e nós queremos ser mais ativos no contexto da construção de políticas públicas efetivas para o segmento da pessoa com deficiência. Parabenizo a vereadora Sandra Marrocos pela discussão. Infelizmente, mais uma vez eu questiono nessa casa que são poucos os vereadores que têm conhecimento do que é pessoa com deficiência. Como eu disse, são mais de 180 mil pessoas com deficiência no nosso município. Um debate tão inteligente, com tantas pessoas que têm conhecimento, e, mais uma vez, a gente só tem 2 vereadores dessa casa debatendo a pessoa com deficiência. Né? A gente fica à disposição, né, o Conselho Estadual fica à disposição, professora Flávia, para que a gente possa dialogar com o curso de mestrado do UNIP para outras intervenções, que a gente possa levar a sociedade civil para discutir na academia, trabalhar com a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Mais 2. É de fundamental importância, porque com o conhecimento de vocês e vocês, formadores de opinião, nos diversos ambientes do direito, nós juntos vamos construir, né, legislações e que se efetivem políticas públicas dessas leis, desses artigos, dessas dissertações, das futuras teses que vocês vão construir na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Uma boa tarde para todos e muito obrigado. Abra aqui o microfone da vereadora Helena, por gentileza. Oi. Só queria pedir desculpa a vocês que eu vou precisar me ausentar. Já estava marcado na TV Marte falar sobre a pessoa com deficiência, agora às 4h30 com Nena Martins. E a gente não pode perder essas oportunidades, né? Quanto mais nós, né, discutirmos, né, Lansman, falarmos, vai dar mais força, mas eu não perco as oportunidades. Então, muito obrigado por ter esse momento com vocês aqui, bastante valioso e brilhante, né? Sempre falar da pessoa com deficiência, para mim, é um prazer. Obrigado, Chico, obrigado a todos. Deu boa tarde. Boa sorte, vereadora. Eu queria convidar o querido companheiro Ricardo Sérvulo, né, membro da Academia de Letras Jurídicas, e depois a gente vai começar a dinâmica que vocês pensaram, tá certo? Ricardo, você pode... Ah, tu é mestrando, é? Então deixa o rapaz aí, que ele vai falar como mestrando, o nome dele está aqui. Olha, se tem uma coisa que eu aprendi, vocês são do direito, todo mundo do direito é bem bacaninha, 5 minutos é 5 minutos. Movimento social a gente bota 10, é mais 10, mais 20. Mas eu sou revolucionária e sem disciplina a gente não faz revolução, então eu sou disciplinada. Cheguei atrasada porque hoje está... Se vocês verem minha agenda, vocês vão dizer o que é isso, mas é... Eu queria convidar agora, né, São 7 minutos, eu queria pedir, porque vocês colocaram aqui para a gente fazer tal... Quem vai começar é Diego Gadelha, introdução, apresentação geral do conceito de PCD e de todos os temas. O que é PCD, hein? Ah, tá vendo? Mas quando eu não sei, eu pergunto, minha gente. Pergunto nunca mais. Vá. Bem, boa tarde a todos. Eu saúdo a mesa em nome da vereadora Sandra Marrocos, que também é presidente da Comissão de Direitos Humanos desta casa, e a pessoa que eu saúdo todos os outros integrantes da mesa. Saúdo também e agradeço o mestrado do Centro Universitário de João Pessoa, UNIP, na pessoa do seu coordenador, doutor Glauber, na pessoa da professora Flávia de Paiva, e aos demais aqui presentes também. A minha fala ela vai se restringir a um conceito geral de pessoa com deficiência, conceito mais técnico. De onde é que vem esse conceito mais técnico? Da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, em seu artigo 1º. E esse conceito ele é reproduzido no artigo 2º da nossa Lei de Inclusão das Pessoas com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015, que repete o artigo 1º da Convenção, ela repete
no seu artigo 2º. Ambos os artigos conceituam as pessoas com deficiência como aquelas que têm impedimentos de longo prazo, de natureza física, intelectual, que seria a mental, ou sensorial, por exemplo, a visão e a audição, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir a sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Essa é a parte técnica dos 2 artigos, dos 2 diplomas, que vão focar justamente em fazer valer a igualdade e a dignidade da pessoa humana com deficiência. O foco desses 2 diplomas é justamente conseguir elevar a pessoa com deficiência em termos de paridade, em termos de equidade com as pessoas comuns. O papel da sociedade é justamente no sentido de fiscalizar as atuações do Estado e fazer com que esse princípio de igualdade seja efetivado. Assim sendo, a deficiência ela não é sinônimo de doença, certo? E, portanto, uma pessoa não pode ter a vida prejudicada em razão dessa sua deficiência específica, tá? Trata-se de um cidadão com os mesmos direitos e deveres do que qualquer outro e de autodeterminação e usufruto das oportunidades disponíveis na sociedade. Com isso, eu passo a esclarecer a terminologia PCD. Na verdade, nós nem podemos intitular uma pessoa como PCD, porque uma pessoa não é dada o título de PCD, porque a gente não pode dar sigla a uma pessoa. O correto seria pessoa com deficiência. Também não é conveniente falar, e aí já vem dessa convenção e dessa lei brasileira de inclusão, nós não podemos hoje, atualmente, falar em pessoa portadora de deficiência, nem portadora de deficiência. Por uma razão muito simples, a pessoa não porta. Ela não carrega a sua deficiência. Ela tem deficiência. E antes de ter uma deficiência, ela é uma pessoa como qualquer outra. Ao mesmo tempo, nós não podemos dizer que determinada criança, ou adolescente ou adulto, é uma pessoa normal, mas sim é uma pessoa sem deficiência. No mesmo sentido, também não podemos intitular uma aula, uma escola, como uma classe normal, mas sim como uma classe, uma escola, como uma sala comum, que seria o termo mais adequado. Então, substituiríamos o termo normal pelo termo comum. É de bom alvitre também que devemos evitar o termo cadeirante, porque assim estaríamos elevando uma cadeira de rodas à frente da pessoa. O mais correto seria dizer que esta pessoa é usuária de cadeira de rodas. Assim sendo, a deficiência ela é um atributo do ser humano, né? Sendo que as pessoas com deficiência elas fazem parte dessa diversidade, com os mesmos direitos e deveres dos demais cidadãos. Essa é uma parte geral, uma parte conceitual de pessoa com deficiência. A organização do mestrado, e eu como procurador desta casa tenho visto muitos pareceres ainda com essa terminologia inadequada. E é a organização que a gente conseguiu fazer, e são vários temas, na verdade. Eu fiquei com essa parte de introdução, conceito e de portador, desculpe, já errei. Então, seria pessoa com deficiência, seria essa parte introdutória. A seguir, nós iríamos convidar a colega Laura Almeida, que ela vai falar sobre pessoa com deficiência e educação, seguindo pela mestranda Marcela Rick, que ela vai trazer números de inclusão de pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Depois nós teríamos o amigo Francisco Freire,
que vai analisar a acessibilidade da pessoa com deficiência no ecoturismo. Seguido por nosso amigo Ricardo Sérvulo, que ele vai analisar o acesso à justiça e a modulação dos efeitos da interdição e da curatela da pessoa com deficiência. E, por fim, o mestrando Fábio Rocha, que vai trazer o tema das eleições e da capacidade eleitoral e do sistema eleitoral de uma forma geral da pessoa com deficiência. Eu agradeço a atenção de todos, espero ter contribuído e fico à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado. Obrigada, Diego. Parabéns. Estou sem poder aplaudir, viu? Que estou com tendinite aqui, mas merece aplauso. E como a gente vai se adaptando, né? São todos e todas, né? Que a gente é mulher e quando diz todos, chega a me dar uma dor. Tá bom? Laura Almeida, ela vai falar de pessoas com deficiência e educação. Sete minutos, por gentileza. Para aí, que ela ainda não começou, não. Só quando ela começar. Boa tarde a todos. Eu saúdo E todas. E todas. É verdade, uma mulher não se incluir, né? É complicado. Saúdo todos e todas as autoridades da mesa, na pessoa da vereadora Sandra Marrocos. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui nessa casa tratando sobre esse tema, que é de tamanha importância e que tanto me enche os olhos, porque, além de ser pesquisadora sobre o tema, eu sou tia de uma criança com paralisia cerebral, então eu conheço um pouco dessa realidade de luta, de renúncia e de tanta briga mesmo por se fazer valer os direitos da pessoa com deficiência, né? Foi confiado a mim o tema de inclusão da pessoa com deficiência no ambiente escolar, né? E por eu vivenciar essa dificuldade de ir de porta em porta de escola, né, dessas questões de ter tantos nãos, porque o meu sobrinho tem 4 anos, então a gente entende um pouco dessas questões. Me encantou, né? Me trouxe a força de batalhar e de estudar um pouco mais sobre esse tema. Então, no anseio de incluir a discriminação, no anseio de não discriminar a exclusão, a pessoa com deficiência merece toda a atenção do Estado e da sociedade, tal como todos e todas as cidadãs. A educação inclusiva tem por maior objetivo a inclusão da pessoa com deficiência nas salas de aula de ensino regular, né? Apesar de já existir tanto entendimento e de ser um tema bastante discutido, a gente ainda encontra algumas barreiras nessa garantia desses direitos. O maior problema não está na existência exatamente das barreiras, mas sim, apesar da existência delas, quando detectadas, não se faz nada para removê-las. E assim, eu busco citar aqui alguns obstáculos. Desconhecer a potencialidade de cada aluno com deficiência. Outro obstáculo é justamente a recusa na interação dessas crianças com os outros alunos, com os pais desses alunos e até mesmo com outros profissionais da educação. A evitar, né, a matrícula dos alunos com deficiência. Sim, porque existem algumas escolas que dizem que não há vagas ou que não aceitam, entre aspas, a criança com deficiência. Isso é a coisa mais normal. A falta de habilidade no tratamento, tratar com alguns nomes pejorativos. O cadeirante, como nosso colega Diego apresentou, o deficiente mental, o coitadinho, né? Isso aí também é uma falta de traquejo, entre outros obstáculos, e que não se faz muita luta para se quebrar, né? Tá, mas como é que a gente pode resolver esses obstáculos? Através de uma capacitação, né, desses profissionais, através de um entendimento da sociedade de que eles têm direitos, tal como a gente,
né? Através de movimentos como esse, a gente consegue entender, né, que as pessoas com deficiência elas têm direito a essa efetiva inclusão, né? E não a inserção, mas a inclusão. A gente precisa entender também que eles têm esse direito à educação inclusiva, né, que é sinônimo de proporcionar uma educação voltada a todos, sem distinção de qualquer condição, com a certeza da qualidade, né? A gente hoje, de base legal, o que a gente tem? A gente tem a Constituição Federal, que no artigo 6º trata sobre esse tema, como a educação como um direito social. A gente tem a Política Nacional de Educação Inclusiva, né, que é uma política pública nacional, que é do MEC. A gente tem o próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz a educação como um direito, né, da pessoa com deficiência nas escolas regulares. Isso é importante mencionar, né, que não são exclusivamente nas escolas especiais, né? Então, a gente tem todo esse arcabouço jurídico que nos dá essa noção de que a pessoa com deficiência ela tem direito a essa efetiva inclusão, né? A lei consolida o direito à educação inclusiva, já amparado no Brasil desde a nossa Constituição de 88 e ratificado com a incorporação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, eu agradeço a oportunidade sobre tratar desse tema que é tanto importante da gente entender, porque assim, eu acredito que a educação ela é base para a gente formar cidadãos, né? Muito obrigada. Parabéns. O povo do direito já é disciplinado e vale nota. Mas está valendo a avaliação, né? Olha aí. Estou brincando, viu, gente? É para a gente descontrair. Eu não sou do direito, eu sou do serviço social e do movimento social. Marcela Rick, ela é pessoa com deficiência e mercado de trabalho. Essa é a temática. Mas minha filha é do direito, assim, igual a vocês. Tudo bem arrumadinho, bem bonitinhos. Vamos lá. Boa tarde. Pode colocar o tempo. Boa tarde a todos e a 7 todas. minutos. Gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa da vereadora Sandra Marrocos. Dizer que também estou muito feliz em estar aqui tratando dessa temática tão importante para a sociedade, que é a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Minhas pesquisas todas são na área trabalhista e trazer essa temática é muito importante para esclarecer alguns pontos que muitas vezes são pouco divulgados para a sociedade. Quando a gente fala da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, é importante ressaltar que é necessário a construção de uma consciência coletiva que preze pelo cumprimento das normas pátrias. Nós temos um corpo legal protetivo e é o nosso papel, como sociedade, prezar pelo cumprimento dessas normas. Então, é importante trazer algumas informações, de acordo com a Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, alguns dados importantes no tocante ao campo trabalhista. Então, a Lei 8.213/91 dita que as empresas com 100 ou mais empregados devem reservar de 2% a 5% dos postos de trabalho a pessoas com deficiência. Esse percentual ele varia de acordo com o número de empregados dessas empresas. Em 2019, cerca de 35 mil empregadores estão obrigados a cumprir a Lei 8.213, o que corresponde a 750 mil postos de trabalho. Deste total, 48% das vagas estão preenchidas, ou seja, menos da metade das vagas proporcionadas pela legislação estão preenchidas no Brasil. Então, a sociedade deve prezar pelo preenchimento dessas vagas, já que menos da metade se encontram ocupadas no atual momento. Outro ponto importante a ser divulgado
é que 93% das pessoas com deficiência trabalhando com carteira assinada no Brasil foram contratadas por empresas obrigadas a cumprir essa cota legal, para que possamos compreender a importância dessa legislação protetiva. A inspeção do cumprimento dessas cotas é feita pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e são realizadas anualmente, em média, 10.000 fiscalizações, nas quais se exige o preenchimento dessas vagas reservadas. Podemos compreender, então, que houve uma melhoria no tocante ao preenchimento dessas vagas reservadas pela legislação. Todavia, ainda é necessário um esforço comum para que as vagas proporcionadas pela legislação sejam devidamente preenchidas pelas pessoas com deficiência. Assim, a sociedade enfrenta alguns desafios no tocante a esse tema, a essa temática, dentre eles, o desconhecimento da legislação por parte de grande parte da sociedade, insuficiência na implementação de políticas públicas efetivas que gerem inclusão e adaptação da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a falta de educação para a inclusão no sentido de sensibilização social, a insuficiência de fiscalização que garanta o cumprimento das normas brasileiras protetivas. Então, a partir do que foi exposto, dos dados trazidos, das informações trazidas aqui, parece essencial que exista uma eficiente divulgação da legislação inclusiva, que exista um esforço constante do Estado no que se refere à efetivação das políticas públicas em prol da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a cooperação das entidades públicas e privadas na conscientização popular do direito à inclusão também é essencial, e o empenho dos poderes públicos em garantir uma maior fiscalização no que diz respeito ao cumprimento dessas cotas legais. Então, como podemos ver, essas informações elas são essenciais para que exista uma efetivação dessa inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E eu agradeço a todos e a todas e fico muito feliz em poder contribuir para o esclarecimento desses pontos no tocante a esta temática. Muito obrigada. Olha só, antes de chamar Francisco Freire, que vai trabalhar, ele vai discutir pessoa com deficiência, acessibilidade e ecoturismo, aí, Marcela, né, com a medida provisória que o presidente colocou, né, aí a gente vai ter que rever essa sua apresentação todinha, né, a gente vai ter que, inclusive, resistir, lutar, foi suspenso. Olha aí, está vendo como é bom a interlocução com o movimento? Então, continuamos a luta, porque a proposta era justamente tirar a obrigatoriedade das empresas de contratar o percentual de pessoas com deficiência. Queria convidar agora Francisco Freire, ele vai falar pessoa com deficiência, acessibilidade e ecoturismo. Boa tarde a todos. Quero saudar toda a mesa, através da vereadora Sandra Marrocos, que nos proporcionou essa tarde brilhante. Agradecer à professora Flávia Paiva, que aqui demonstrou, né, o carinho, não só por todos nós, pela instituição e pela causa que nós abraçamos aqui, né? O meu tema abordado vai ser acessibilidade em ecoturismo e turismo de aventura. É um tema que falávamos anterior à audiência, que realmente não é bem, vamos dizer, ainda divulgado ou aceito pela sociedade, né? Então, nós procuramos aqui na nossa pesquisa adentrar no meio ambiente e no turismo. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, forneceu as bases dos diretrizes das pessoas, inclusive com deficiência ou mobilidade reduzida, e incentivou o início de novas ações
distribuindo o ônus entre a União, estados e municípios, nos artigos 23 e 24, estabelecendo no artigo 180 que estes entes promoverão e incentivarão o turismo como fatos de desenvolvimento social e econômico. Em 1989, a Lei 7.853, com a nova Política Nacional de Integração da Pessoa com Deficiência, elaborou linhas de ação para fazer cumprir a obrigação do Estado e da sociedade de proporcionarem atendimento aos cidadãos com deficiência. Ainda no ano de 1989, o Decreto 3.298 imprime os órgãos e entidades da administração pública o fomento ao acesso ao turismo à pessoa portadora de deficiência e com mobilidade reduzida, mediante a oferta de instalações e serviços adaptados à acessibilidade, desde o incentivo da realização de atividades até instalações para recepcionar pessoas com deficiência. Bem, esse primeiro momento da nossa pesquisa, nós enfocamos a legislação em si e, em seguida, nós levantamos a problemática. O direito ao lazer é entendido como um direito fundamental decorrente da dignidade da pessoa humana, tendo sido positivado no artigo 6º da Constituição Federal. É direito de todos e um dever do Estado em promover políticas públicas que o assegure. O turismo é considerado como um importante fator de desenvolvimento econômico e social e constitui uma forma de alcance a este direito. O ecoturismo vem ganhando espaço em razão da abundante natureza. O ecoturismo brasileiro movimenta algo em torno de 500 mil de turistas e cerca de 500 milhões de reais ao ano. O turismo social, que é um conjunto de relações e fenômenos que resultam da participação em turismo e, em particular, da participação de camadas sociais menos favorecidas. No entanto, o acesso a este direito encontra obstáculos quando se trata de pessoas com deficiência. A acessibilidade aos locais em que o ecoturismo é praticado é reduzida e limitada. A conclusão de que é imprescindível a atuação do poder público e do setor privado em ações direcionadas para a acessibilidade no turismo da ecologia. Segundo dados da ONU, 10% da população mundial possui uma deficiência, ou seja, 650 milhões de pessoas. 80% vivem em países em desenvolvimento. 23,9% da população brasileira possui alguma deficiência. Na Paraíba, 27,7% da população tem algum tipo de deficiência, o que equivale a aproximadamente 1 milhão de pessoas. Em João Pessoa, 26% da população local afirmou ter alguma deficiência. Em Campina Grande, 23% da população. São Francisco e Várzea, no sertão paraibano, 42% da população. No turismo de aventura e no ecoturismo, o conceito de acessibilidade se estende aos produtos oferecidos. Devem ser acessíveis sob o ponto de vista físico e também da comunicação a todas as pessoas, inclusive as com deficiência ou mobilidade reduzida. 48,9% das empresas brasileiras possuem produtos e ou serviços para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 25,5% são empresas que atuam no mercado. 51,1% restantes disseram não apresentar nenhum tipo de serviço para pessoas com deficiência. Para a promoção da acessibilidade, é necessário adequar produtos e ambientes, assegurar as condições adequadas de segurança, promover a qualificação profissional de funcionários e colaboradores. Uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Ecoturismo aponta o rol de razões pelas quais as empresas especializadas resistem ao implemento de acessibilidade ao ecoturismo. Custo elevado, treinamento pessoal, 18%. Custo elevado de materiais e equipamentos, 41%. Baixo retorno financeiro, 4,5%. Ausência de reconhecimento dos clientes, 4,5%. Dificuldade de adaptação
de atrativos, 13,6%, falta de infraestrutura dos destinos, municípios, 9,%, não pretende trabalhar com esse público, 13,6%. Conclusão que nós chegamos e temos as sugestões são que o ordenamento jurídico prevê o dever do poder público em fomentar a prática de turismo como forma de inclusão das pessoas com deficiência, que a adaptação das práticas de ecoturismo gere custo elevado das empresas do ramo, comprometendo o interesse nesta prática, que o ônus da responsabilidade social deve ser compartilhado entre o poder público e toda a sociedade, e que o Instituto da Tributação possua finalidade social. E que, nos moldes do anexo do artigo 10, Coloque mais 2, por favor. João Pessoa, as empresas prestadoras de serviço de turismo e lazer é compulsório o pagamento do imposto sobre serviço da alíquota de 5%. Entendemos que incentivos fiscais se constituem em instrumentos que podem viabilizar a parceria entre o setor privado e o poder público, quer por meio de redução de alíquotas do ISS, quer por meio de instituto da dedução fiscal, posto que constitui instrumentos legais eficazes a serem manejados para despertar o interesse das empresas prestadoras do ecoturismo no município de João Pessoa, na medida em que estas comprovarem os investimentos destinados à promoção da acessibilidade, lembrando que tais medidas deverão ser implementadas por meio de lei municipal. Muito obrigado. Parabéns. Eu queria agora convidar Ricardo Sérvulo, ele vai falar com a temática Pessoa com Deficiência e Acesso à Justiça, com a interdição da curatela, bem como a modulação dos seus efeitos. Vai, Ricardo. Boa tarde. Cumprimentar a mesa na pessoa... 7. Não, para o tempo aí para começar de novo, por gentileza. Cumprimentar a mesa na pessoa da nossa presidente, Sandra Marrocos, Karina Fonseca, representante da deputada Cida Ramos, o doutor Euler Paulo de Moura Jansen, juiz de Direito, querida professora Flávia de Paiva, a mestra Renata Vilarim, a autora do livro Direito em Educação Inclusiva para a Criança com Espectro Autista, Elosman de Oliveira, que é representante do Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, professor Glauber Lucena, que é o nosso coordenador, e os colegas mestrandos. Gostaria de fazer a saudação na pessoa do Fábio Rocha, querido amigo e colega do mestrado. A parte que me coube, a gente trouxe para falar sobre a evolução e o trato que a legislação tem dado a respeito da participação do exercício da vida civil que a pessoa com deficiência tem, e a evolução através dos tempos. Me parece que, do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista sociológico, acarretando essa repercussão jurídica, essa humanização e também a vontade de inserção da pessoa com deficiência na capacidade que ela tem de usufruir da sua capacidade como cidadão, como cidadã. Porque se nós imaginarmos o Código Civil de 1916, ele tratava a pessoa com deficiência como loucos de todo gênero. Veja que ele tirava totalmente a capacidade que o indivíduo tinha de ser inserido com a pecha, inclusive, da interdição. Ele ficava absolutamente incapaz para o exercício dos atos da vida civil. E aí a temática começa a evoluir, o direito civil começa a evoluir, e já nos idos de 2002, no Código Civil, ele trata
os relativamente incapazes e os capazes e os relativamente os absolutamente incapazes, ainda com a temática da curatela, mas uma curatela mais abrangente em relação a 1916, e menos abrangente em relação ao cenário que o Estatuto da Pessoa com Deficiência veio trazer, que ele traz a capacidade plena para as pessoas com deficiência usufruírem dos atos da vida civil. Só que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele traz mais ainda, ele traz essa restrição em alguns casos, podendo ficar curatelado em alguns casos, desde que justificado, mas também com a possibilidade da tomada de decisão apoiada, ou seja, ele tem toda uma temática voltada para esse olhar de liberdade para a pessoa com deficiência, dá uma liberdade e trata, por isso que quando no início da minha fala, que eu comecei a tratar do ponto de vista sociológico, do ponto de vista social, a legislação, ela caminhou nesse sentido, caminhou no sentido de humanizar e de dar liberdade, e hoje o que se questiona é justamente a capacidade que ele vai ter ou não de participar dos atos da vida civil. Então, humaniza-se mais essas relações, traz a pessoa com deficiência para fazer parte do cenário social, porque ela tem tanto direito quanto todos nós, e tratando a deficiência como um ato mais natural do que como uma exceção, uma coisa mais humanizada, como eu acabei de falar. E exemplo disso, não está propriamente na temática, mas é uma temática de inserção, de inclusão, melhor dizendo, não é só inserção, mas é inclusão, que a gente tratou isso em sala de aula, que foi justamente a possibilidade das crianças efetivamente participarem e que tivesse também, que o Ministério Público fiscalize também essa possibilidade das escolas particulares, por exemplo, para que as crianças tenham acesso e tenham garantido esse acesso sem ter barreiras, que a gente sabe que o trabalho do Ministério Público é hercúleo, mas isso é uma das falas, uma das interlocuções que o Ministério Público precisa fazer também, não só com as escolas públicas, mas também com as escolas privadas. Agradeço a participação e a oportunidade. Obrigada, Ricardo. Bom, a gente vai encerrar essa segunda parte, né, da audiência. A gente quer convidar Fábio Rocha. Ele vai falar de pessoa com deficiência e sistema eleitoral. Boa tarde a todos, em especial às mulheres que abrilhantam esta tarde de sexta-feira com a beleza e a inteligência que lhes são natural. Me coube falar sobre pessoa com deficiência e o sistema eleitoral. É um tema que aproxima a pessoa com deficiência dos parlamentos, das casas legislativas, pela necessidade e a importância, e até diria, o dever jurídico que o país tem em fazer incluir a pessoa com deficiência na representação dos seus direitos e interesses. Esse tema despertou um interesse especial da comunidade de direito eleitoral a partir da lei de inclusão brasileira, quando revoga o inciso 2 e 3 do artigo 3º do Código Civil e o inciso 3º do artigo 4º, modifica nesse caso. E isso, como destacou o doutor Euler, realmente trouxe uma aparente dificuldade para o processo, o sistema eleitoral, não é? Mas o que é que acontece? Na análise jurídica, o estatuto, ele como destacou o colega Cérvulo, ele humaniza
e, nessa perspectiva de humanizar, caminha em par e passo com o princípio da autonomia que é previsto, trabalhado na Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência. E o princípio da autonomia não é a autonomia física. Sabe-se que a pessoa com deficiência tem a deficiência que o limita, mas a autonomia moral. E essa autonomia moral que faz com que a norma eleitoral, a legislação eleitoral se adeque para que a pessoa com deficiência tenha, à luz do princípio da igualdade, condições iguais de participar de todo o processo eleitoral. Eu trago, presidente, alguns dados que são interessantes. O Brasil, hoje, de acordo com o Tribunal Superior não revela quantos candidatos com deficiência disputaram os pleitos. Esse dado não existe. Mas, em 2016, o TSE numerou cerca de 700 mil eleitores que possuíam alguma deficiência. Agora, olha o dado interessante. Em 2018, no último pleito, já foram observados 940 mil eleitores com deficiência. Ou seja, nota-se que a pessoa com deficiência, os eleitores com deficiência estão crescendo vertiginosamente. Aqui na Paraíba, em 2018, foram registrados 13.085, segundo dados do TRE, eleitores com algum tipo de deficiência, 2.310 de João Pessoa. E é importante que o processo eleitoral seja revisto, as normas eleitorais sejam revistas em alguns pontos, porque ninguém melhor do que a pessoa com deficiência para dizer quais os direitos, quais as políticas públicas que precisam ser trabalhadas para elas. Com todo o respeito, e elogiando a vereadora Helena Holanda, que ela relatou aqui que tem projeto de lei dela para melhorar a acessibilidade nesse parlamento, mas eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que o companheiro Delosman teria muito mais qualificação para elaborar um projeto de lei que tratasse desse assunto. É a máxima, sem dúvida nenhuma, do nada sobre nós sem nós. Então essa perspectiva, nós fizemos uma análise rápida, que aí eu já vou encerrando, para dizer como é o processo eleitoral. Começa com o alistamento eleitoral, a busca pelo título de eleitor. Aparentemente, os prédios da Justiça estão equipados, até por força, por imperativo legal, para acessibilidade. Mas por que não trabalhar uma ideia de que, na comarca, na zona eleitoral, identificar quais são os eleitores que possuem deficiência, e, sobretudo, a deficiência mental ou deficiência física, e destacar mecanismos para que o Estado vá ao seu domicílio, à sua residência, para buscar o alistamento eleitoral. Passando à fase da convenção, da escolha em registro de candidatura para registro de candidatura. Não há nenhuma regra na lei dos partidos políticos que trabalhe a necessidade de os partidos destinar um percentual de filiados para pessoas com deficiência. Muito embora o Congresso Nacional, e acredito que as comissões também, aqui na esfera municipal e estadual, tenham comissões que tratem disso. Eu destaco o projeto de lei 7371, de autoria do senador, hoje senador, mas à época deputado Veneziano Vital do Rego, em que ele trabalha a ideia de promover nos partidos maior participação política de pessoas com deficiência. Passada a convenção, escolhe-se um determinado número de candidatos, mas não tem cotas para isso. Tem cotas de gênero, mas não tem cotas de pessoas com deficiência. Também é uma sugestão legislativa, de inovação legislativa, para que se inclua. E, por fim, até já chegando ao exercício do mandato, no dia da eleição, existe, sim, eu estava sendo lembrado aqui no aspecto de registro de candidatura pelo professor Gustavo Camacho, que está aqui, que nos honra com sua presença, que a sentença de curatela, ela deixa de ser inscrita com o advento do Estatuto para fins de condição de elegibilidade, e ele me advertia que tramita no projeto de lei, já no Congresso, algo em sentido reverso, para voltar a curatela a ser inscrita. Então, há essa divergência, só para lembrar e prestigiar o colega Gustavo Camacho. Por fim, com relação à quantidade de vagas nos parlamentos, não há previsão de vagas, poucos parlamentares são registrados como vencedores. 2000
2014 eram 6 ocupantes, todo o Congresso Nacional, pessoas com deficiência. Em 2018 diminuiu para 2. Enfim, então também sugere-se a qualificação, a destinação de algumas vagas para que as pessoas com deficiência se façam presente no processo eleitoral com efetividade. Muito obrigado. Olhe, encerrou nessa terceira só disciplina. Os movimentos sociais é 20 minutos, quer mais 10. Mas eu entendo, é porque é a luta, né? Agora a gente vai para a terceira parte, né, que é a parte dos debates, mas antes eu... Tu vai falar nos debates, é? Porque eu ia lhe chamar agora. Entendeu? Está aqui. Glauber Lucena, ele é coordenador do mestrado, né? E aí, antes de você falar, Glauber, eu queria lhe parabenizar, sabe? Lógico que é uma atitude coletiva, mas se você não encontrasse o eco na sensibilidade de quem está à frente do mestrado, não teria surgido esse momento. Eu estou muito feliz com essa realização e por seu canal. Coloque 10, né, que ele é o coordenador. Não, é porque ele vai falar mais por todo mundo, né, também. Alô. Olha, bote 7, para nunca mais, que eu não... 7. Não bote mais nem 7, não, vá. Boa tarde a todos, queria saudar a mesa e todas, né? Saudar a mesa no nome da nossa vereadora Sandra Marrocos, que eu tenho uma admiração muito forte, exatamente por todo o movimento, né, todo o desempenho parlamentar que já desenvolve há muito tempo. Queria saudar a professora Flávia, que foi a grande, né, incentivadora desse momento, saudar aos meus caros alunos aqui presentes que desempenharam e estão desempenhando um papel fenomenal. E esse momento, não vou precisar dos 7 minutos, é mais para agradecer, vereadora, porque estamos fazendo, nesse momento, um marco para a Academia do Estado da Paraíba, porque é a primeira vez que o nosso mestrado ele sai do seu espaço natural e vem exatamente para a Casa do Povo, para dialogar para o povo. As pessoas estão vendo na Rede Câmara, TV Câmara de João Pessoa, e isso é consagrador, gratificante. Então, quando você a senhora, né, já que não, mas dentro do ritual, né, quando traz a sua fala dizendo que está agradecida, mais agradecido estamos nós pela sensibilidade de ter aceito esse nosso invento, né, para debater algo tão importante para a sociedade, não só pessoense, paraibana, a sociedade brasileira como um todo, e que foram trazidos aqui uma ideia sensacional que a gente, na verdade, pede que outras oportunidades sejam realizadas, não só para nós do mestrado em Direito, mas as pós-graduações que existem aqui em João Pessoa, principalmente na Federal, outras áreas, mas isso daqui realmente é gratificante demais para nós. Então, trago, e minha fala é exatamente nesse sentido de agradecer também aos alunos que desempenharam esse papel tão maravilhoso, né, e dizer que exatamente é essa a finalidade que o mestrado em Direito e Desenvolvimento Sustentável do UNIP possui, é fazer pesquisadores que não fiquem apenas com conhecimento dentro de suas dissertações, mas que façam exatamente o conhecimento que está na sua dissertação, vá para a prática, vá para o povo e tenha uma melhoria em nossa qualidade de vida. Então, bem, repito, eu agradeço muito por essa oportunidade e espero aqui contar com mais situações como essa, que em vários temas. Quando foi trazido aqui a sua fala sobre a participação nas audiências para o Estatuto, né, a reforma do Estatuto das Cidades, mobilidade urbana,
nos chame, ou então a gente vem de atravessado mesmo, tá certo? Porque é esse o papel que a gente quer, é exatamente essa a posição que deve ser feita dentro da academia, de vir para a casa do povo e debater e trazer as nossas ideias e ouvir outras ideias que possam engrandecer também a academia. Tá bom? Muito obrigado aos alunos, obrigado a todos por esse momento. Que bom, coisa boa, Glauco. Professor Glauco, né, já que ele quer o ritual e é... Brincadeira, coordenador. Sim. Homenagear, né, esse brinde, né, que vamos fazer aqui, que estamos fazendo aqui, uma pequena lembrança de uma obra minha que trata exatamente sobre a questão do legislativo municipal, só que em outro aspecto, que é sobre uma tentativa que até teve um movimento aqui há um tempo atrás dos parlamentos metropolitanos. E exatamente isso que eu queria... A gente vai para levar para tirar um... Olha só, gente, assim, a gente vai partir por... Estou me curando de uma gripe, viu? Porque eu sou torcedora do Auto Esporte, sabe? Deixa eu contar para vocês. Eita, Altinho do Amor. Aí o que foi que aconteceu? Teve a final, além de ser o Auto Esporte, era feminino, lá no Campo da Graça, sábado. Um sol quente, sabe? Eu fui para o meio do estádio, quando foi para elas receberem a premiação. Inclusive, já fiz a denúncia, vou refazê-la e colocar aqui. As meninas não receberam a premiação financeira, né? Isso é um absurdo. Falei com a presidente da federação, a presidenta, e estou esperando ela encaminhar a resposta oficial para poder dar o seguinte passo, né? Mas é um absurdo. Assim, eu coloquei uma emenda o ano passado, direcionado ao futebol feminino, e esse ano eu reeditei ela, né, para incentivar, porque, de fato, assim, é algo... Para vocês terem ideia, olha só, perceba como a questão da equidade é fundamental. Porque o ano passado, por exemplo, os meninos que foram campeões, maravilhoso, receberam 90 mil de premiação. As meninas receberam 8 mil. Isso é inexistente. Aí, quando traz, né, eu gostei de todas as falas, óbvio, mas puxando para... Geralmente a gente vai para onde a gente está no momento, né, que é a questão parlamentar. E quando o Fábio traz a questão da pessoa com deficiência e o sistema eleitoral, eu já fui anotando alguma coisa. Eu anotei que na Paraíba tem 13.085 pessoas com deficiência, né, que votam, eleitores e eleitoras. E João Pessoa, acho que falou algo em torno de 10 mil, mas eu não consegui anotar. Queria que depois você anotasse as ideias que você trouxe, sabe? Porque, assim, como é que a gente discute as cotas para as mulheres, por exemplo, né? Porque, assim, eu respeito, lógico que eu respeito todas as posições, tento desconstruir as que eu não acredito e conquistar para que venha somar. A questão de cota, quando alguém diz eu sou contra as cotas, ninguém quer cota para sempre, ninguém quer cota. E cota é justamente para quem não teve as mesmas oportunidades. Então, a política de cota para as mulheres, o que é que a gente discute agora, inclusive na autorreforma que o PSB fez, né? A gente defende 50%, né, que seja paritário e que as cotas se dêem no parlamento. Eu fui candidata a deputada federal, sabe? Foi ótimo, foi uma experiência maravilhosa, assim, porque eu nem sabia no que ia dar, e a gente teve 24 mil votos, né?
Desses 24, 14 mil na cidade de João Pessoa. E, assim, eu fui votada em 210 municípios dos 220. Então, assim, não é Sandra. A ideia que eu defendo, que eu acredito, ela chegou quase que em todos os municípios. Então, assim, quando a gente fala a questão, Fábio, trazendo, né, se você pudesse depois, sabe, a gente sentar e pensar junto com a Elosman, junto com o movimento, para a gente pensar um projeto que eu não sei se a gente consegue a legislação, porque geralmente ela tem que vir de cima, né, ela é federal e a gente vai... O povo do direito aqui, se eu falar errado, me entendo. A gente vai regulamentando em nível municipal, mas a gente pode ver o que é que pode ser feito. A política de cota eu só posso fazer quando eu for eleita federal, e eu serei, né? Primeiro projeto que vou colocar lá, viu, menina? É isso. Mas, assim, a gente pode ver como é que a gente pode estar avançando. E quando você traz na sua fala, sabe, a questão de que... Eu respeito demais a Helena, óbvio, né? Ela tem uma história. Agora, só sabe mesmo nada para nós sem nós. Então, assim, a pessoa com deficiência, e quando você traz, né, as candidaturas, e que a única deputada federal eleita foi a companheira Cida Ramos. Isso é fundamental, isso é muito bom. E é da Paraíba, é uma mulher que se coloca, entendeu? Então, isso é maravilhoso. Agora, eu queria abrir para alguém quiser fazer fala, debater. Flávia? Sim, inclusive já estava pactuando com Flávia aqui, fora dos microfones, mas a gente vai fechando. Eu já estou colocando para quem estiver relatando, né, da assessoria. Ela disse que está lançando uma cartilha, né? E quando encerrar, a gente fazer um momento aqui de lançamento, com discussão. Porque o grande desafio que eu acho a partir de agora é a gente fazer a junção de vocês, de nós, daqui do parlamento, com os movimentos. Sabe? Se acontecer isso, a gente vai avançando. Abra o microfone de Flávia, professora Flávia. Pode chamar de Flávia mesmo. Vereadora, eu só quero dizer justamente isso, as informações que Fábio colocou aqui, na verdade, as informações que todos os alunos colocaram. A nossa pretensão é elaborar uma cartilha e, na verdade, essa cartilha a gente quer que, se possível, seja colocada na página da Câmara. É uma contribuição do mestrado para a Câmara Municipal de João Pessoa, porque várias coisas elas foram levantadas. Essa que o Fábio colocou aqui, e ele coloca, porque eu acho que não deu tempo dele falar, a discussão agora em voga dessa questão do fundo partidário, se seria possível uma destinação especial para o candidato com deficiência, porque a gente sabe que o candidato com deficiência, a Elosman está aqui, muitas vezes é o candidato com deficiência física, a pessoa com deficiência visual, ela tem um gasto de campanha maior. Então, a gente também levantou essas informações no mestrado, os dados que as meninas colocaram aqui, e o que a gente constatou é que, efetivamente, é necessário que a sociedade se dê conta que nós não estamos somente atrás de inserir a pessoa com deficiência. Inserir é pegar a pessoa com deficiência e colocar no ambiente de trabalho ou colocar aqui na Câmara. Não, nós queremos incluir, porque a inclusão ela depende de uma mudança de postura individual de cada um dos sujeitos da sociedade. Não se trata só de incluir a pessoa com deficiência, pegar a pessoa com deficiência e colocar na universidade, pegar a pessoa com deficiência e colocar no ambiente de trabalho. Não, é incluir. E essa inclusão demanda medidas do poder público, executivo, legislativo e judiciário, medidas da sociedade civil como um todo. São necessárias políticas públicas, claro, isso é inequívoco, mas é necessário também que haja uma mudança de postura. A sociedade precisa entender que a pessoa com deficiência ela não quer ser inserida, ela quer ser incluída. E aí, nessa perspectiva, e já fazendo eco da voz de Elosman, né? Nada para nós sem nós, ele já está convidado para que, na próxima minha cadeira do mestrado, ele vai lá, né, contribuir com a gente na cadeira do mestrado, porque essa discussão ela é extremamente necessária. Então, a nossa colaboração do mestrado, do nosso mestrado em Direito e Desenvolvimento, não é só a realização da audiência pública, mas a divulgação de todos esses dados que os nossos alunos, tiveram o cuidado de colher, inclusive com sugestões importantes como essa de Fábio, como a que Chico Leite colocou aqui. Uma grande dificuldade de incluir a pessoa com deficiência é o gasto que a inclusão gera, né? E aí o poder público ele tem que se valer, o poder legislativo, sobretudo, tem um papel importante nisso, que tem que se valer de políticas, inclusive de deduções fiscais, como o Chico colocou aqui, de redução de alíquota, para que a gente efetivamente alcance a inclusão da pessoa com deficiência. Então,
o mestrado o curso de mestrado em Direito e Desenvolvimento do Unip vai fazer chegar às suas mãos esse material para uma cartilha eletrônica, que, de antemão, a gente requer que ela seja divulgada na página da Câmara e em outras páginas que se fizerem necessário, porque é a nossa contribuição social. Muito bem. Flávia tem um dos nomes mais lindos, né? Que eu tenho um filho com o nome Flávio, então... Um dos, né? Que eu também gosto de menino, viu? Tenho 2 filhos e uma filha. É bom saber, porque eu já tinha pego o material, a letrinha bem bonitinha, de... Quem foi que falou? Do Mercado de Trabalho? Tudo organizadinho aqui. Eu já tinha pedido para mim as anotações dela para poder... Pronto, agora que eu estou sabendo, melhor ainda. Olha só, alguém quer falar? Falar? Sim. Alguém da plateia? Aquele povo foi lá para fora morrendo de frio. Eu também reclamo. Bom, gente, então, olha só. Antes de encerrar, Glauber, eu não consegui ficar à frente das discussões sobre a mobilidade, as questões de... Mas, assim, se tem uma coisa que eu tenho clareza, e eu não sei por que a gente não avançou ainda, é a questão das discussões da região metropolitana. Isso porque, assim, como é que você discute mobilidade urbana só aqui? É impossível, né? Impossível você fazer isso. Então, assim, você pode fazer consórcios para conseguir recursos. Então, assim, infelizmente, né? Os governadores e a governadora do Nordeste, né, diante do quadro conjuntural, que é difícil. Oi. Oi? Quer falar? Bem, pessoal, até a título de informação, o plano de mobilidade de João Pessoa deu um passo interessante, que foi a análise do diagnóstico. E o município ele vai disponibilizar para a sociedade em geral, para que comece a ter os workshops específicos para os setores. O diagnóstico foi lançado terça-feira, teve uma audiência pública no Ministério Público, onde a sociedade civil levantou a questão da discussão de como se trabalhar a mobilidade urbana no município de João Pessoa por mais 20 anos. Eu acho importante, professora, o coordenador do curso, que até tocou o professor Glauber, que já que é uma temática inerente à área do direito, essa discussão, o mestrado leva essa discussão da questão da mobilidade urbana, do plano de mobilidade urbana da nossa capital para a academia. Está entendendo? A prefeitura forneceu os primeiros dados. Na próxima terça-feira já teríamos no Hotel Tambaú um workshop específico, mas, felizmente, a sociedade civil ela viu uma necessidade de ampliar o debate, porque em uma semana, vereadora Sandra Marrocos, a gente não ia ter como especificar um relatório tão denso. E, assim, a sociedade civil, o pessoal que desenvolve atividades, as associações específicas na área da bike, as associações específicas de moradores, a gente dialogou com a CEMOB, que, a partir do mês de fevereiro, já disponibilizando esse relatório, a sociedade pessoense ela discuta com urgência o plano de mobilidade urbana do nosso município, né? E assim, a gente espera que a academia, né, além da área do direito, os diversos conselhos da área de arquitetura, engenharia, a sociedade pessoense no geral, ela tenha ciência desse documento e a gente faça proposituras para esse plano de mobilidade. João Pessoa já chega a quase 1 milhão de pessoas e como a vereadora falou agora, João Pessoa não só é a cidade de João Pessoa, tem a grande João Pessoa, Conde, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Lucena, que participa da nossa cidade e, infelizmente, a gente vai ter que levar essa pauta para o nosso cotidiano. Bom, Elosman, ótimo, né? Bom saber que a prefeitura começou a discutir, porque era uma discussão muito interna, né? E dialogando, né? É a primeira vez que João Pessoa constrói o plano de mobilidade e voltando para a observação que eu estava fazendo. Eu vou ler o mais rápido possível esse seu livro, sabe, Glauber? Porque é necessário demais, porque a gente avança na mobilidade,
a gente avança na geração de renda, a gente avançaria na questão de recursos para os municípios daqui, entendeu? Se você faz um consórcio, sai barato para todo mundo. Então, obrigada, viu? Muita gratidão. Bom, a gente não tem mais ninguém, né, inscrito nem inscrita. Eu quero dizer que, de fato, agradecer a Diego, né? Sou doidinha por Diego. Eu disse, a Diego é bem informal e eu bem assim. Tu já pensou essa junção? É a perfeição, né? Porque a gente só gosta mesmo do que parece diferente. É o que nos completa, né? Na verdade, é muito bom quando a gente debate com o diferente. E eu quero agradecer a ele, né, por ter propiciado assim, a gente conhecer de perto o mestrado do Unip em Direito. Eu fiquei super surpresa, gostei demais. Já percebi, e não podia ser diferente, né, Flávia, que tinha uma mulher, né, na organização desse negócio. Então, parabenizar a Flávia. Todos os meninos e as meninas que apresentaram aqui, foi ótimo. Abro. Eu sei. Aperte aí, por favor, Glauco. Olá. Só para fazer uma pequena ressalva, vereadora, o nosso mestrado é multidisciplinar. Então, caso queira vir para cá, seria muito bem-vinda. Para humanas, né? É direito e desenvolvimento sustentável. Então, todas as áreas de ciências humanas a gente incorpora. Deixa eu contar tu, já que tu puxou. Há 15 anos atrás, eu fui selecionada no mestrado de serviço social. Paguei todos os créditos e tudo. Aí eu embuchei, porque eu gosto de ser mãe, né? Aí meu bebê nasceu antes dos 7 meses de gestação e eu terminei perdendo o prazo da defesa. E agora, quando eu fui atrás, né, que eu queria defender, eu tive que fazer outra seleção. Então, assim, mas... E o doutorado, né? Olha aí. Só o mestrado. Tá vendo? Olha, eu tô lá na UFPB, começa em março, no ano eleitoral, mas muito obrigada. Eu vou querer conhecer mesmo. E assim, como eu estava dizendo, né, Diego, muito obrigada por propiciar. Eu abro aqui. Olha, eu estou gostando tanto que eu tenho uma agenda às 6, um às 7. Não, mas é bom que eu não vou precisar ficar em canto nenhum, vou direto para a agenda. Som na mesa, Janete é ótima. Bota o som aqui no microfone, Flávia, na mesa. Bem, só registrar e agradecer ao nosso mestrando Diego, né, meu orientando, inclusive, pela disponibilidade. Quando a gente pensou na questão de discutir essa temática, ele se propôs, abraçou a ideia e, assim, para nós é um prazer tê-lo conosco e ele ter intermediado toda essa discussão, né? Então, eu quero agradecer também publicamente a Diego, né, popularmente apelidado lá no mestrado de o Homem do Ritual. Eita, pois é, exatamente. Mas aí, olha só, queria agradecer a todo mundo, dizer que, mais uma vez, desculpa, passar as páginas, né? Sandra Marrocos, pessoal e página no Facebook, Marrocos Sandra no Instagram. Dizer que, além da transmissão ao vivo pela nossa página, vocês podem pegar daqui a pouco no YouTube a TV Câmara, vocês podem pegar a fala de vocês, podem pegar a sessão toda. E eu declaro encerrado, né, a presente sessão. Queria convidar todo mundo para a gente tirar um retrato aqui, porque a gente está fazendo história. E, Elosman, tem uma tarefa, ajudar nessa junção. Se eu posso botar vocês na minha lista de transmissão, agora se preparem, viu? Obrigada.